Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui na nossa atividade número 11 do Ler e Escrever. Voltamos lá para o nosso projeto didático Confabulando com Fábulas. Hoje nós vamos na nossa etapa final, né? Estamos acabando aqui esse projeto tão legal que foi conhecer aí as fábulas e as histórias com os animais, né? Com a moral que sempre a gente aprende algo com essas histórias. E aí a gente chegou na parte em que a gente vai fazer a parte final, a parte que a gente vai ilustrar a nossa fábula, a gente vai gravar a nossa história. Lembrando que nesse momento nós vamos usar a nossa reescrita. Na última aula a gente gravou, né? Nós fizemos a nossa reescrita com base na história da cigarra e da formiga. Quem chegou lá na última aula e conseguiu fazer toda aquela etapa de avaliar aquilo que reescreveu, né? Se reescreveu direitinho, se descreveu os personagens, se conseguiu separar do começo, meio e fim. Quem fez toda essa etapa aqui de verificação e deixou o texto bem legal, agora chegou a parte da gente fazer a ilustração da nossa história. A nossa personagem formiga, a nossa personagem cigarra, nós vamos poder desenhar, fazer o formigueiro, fazer o trecho que a gente achou legal da nossa reescrita, né? Tudo isso é importante agora nessa nossa etapa de hoje, tá? Nós vamos começar lá com o nosso livro na página 195. Tá? Na página 195, nós vamos lá na parte de transcrever a fábula a limpo e ilustrar. Então, quando a gente fez toda aquela revisão, vocês lembram que eu falei para a gente fazer a lápis, né? Para deixar bem, caso a gente errasse algo que fosse modificar, a gente conseguiria consertar. Então, agora a gente vai passar a limpo. Nesse passar a limpo, a gente vai prestar atenção, né, em todos os detalhes, mas antes de fazer esse passar a limpo a sua história, nós vamos escolher alguém da família e vamos fazer essa verificação aqui. Depois que a gente já corrigiu tudo, nós vamos escolher ou o pai, ou a mãe, o irmão, ou uma avó, e a gente vai escolher para fazer a leitura. Vocês vão pegar a história que vocês fizeram, a que vocês reescreveram, e vão escolher alguém da família para vocês lerem. Ao ler para esta pessoa, vocês vão perguntar se ela achou que ficou boa, se ela achou que ficou legal ou se ela achou que ficou incrível. E vocês vão responder essa opinião da pessoa que ouviu a história de vocês. Aí, depois de vocês ouvirem a opinião dessas pessoas que ouviram a história de vocês, caso vocês queiram modificar alguma coisinha, ouvir alguma sugestão da mãe ou do pai, mas coloque assim que fica mais legal, podem fazer essas modificações, ouvindo a opinião dessas pessoas que ouviram a história de vocês. E aí sim, vocês vão poder colocar que a história ficou incrível, né? E vão assinalar aqui. Mas respondam de verdade a opinião da pessoa que ouviu a história de vocês, ok? Depois disso, vocês vão poder fazer esta etapa aqui, de ilustração. Vocês podem fazer aqui, como está sugerindo na atividade 6A, vocês podem usar lápis de cor, pode usar giz de cera, pode fazer num outro papel com guache, quem tiver em casa, né? Ou usar colagem, né, recortar algum bichinho de outro livro, de outro material que vocês tenham em casa, né? E neste momento vocês podem fazer como se fosse um livro de vocês, a história de vocês, a primeira reescrita, né? A primeira versão da história de vocês. Neste momento, desde o início, nós adaptamos as nossas atividades, né? Lembra que lá no início estava indicado para que a gente fizesse a gravação em duplas de áudio, né, para a produção de um livro em CD, que era a parte final. Mas como a gente não tem como fazer isso em duplas, nós vamos fazer em casa, com o apoio da nossa família. Lembram daquela pessoa que ouviu a história de vocês? Essa pessoa pode te filmar, pode gravar o seu áudio de você contando a história novamente. Essa pessoa pode ser a responsável por te ajudar neste momento, tá? Porque nós não estamos na escola e não podemos fazer isso em dupla. Como essa é a parte final, nós vamos gravar isso com todo carinho, com todo cuidado, para depois enviarmos para os nossos professores, porque isso é a etapa final do nosso projeto.
as melhores versões, com certeza as professoras vão elogiar, aquelas que foram feitas com capricho, né? Então façam com todo carinho para que isso seja retribuído a vocês com elogio, com toda satisfação, ok? Algumas escolas estão postando as histórias, né? Achei muito bacana. Vi aí a história dos 3 porquinhos aí em várias faces aí das escolas da nossa rede municipal. Então, parabéns para vocês que já estão aí se inteirando do modo de gravação, usando os recursos da tecnologia que nós temos aí em mãos. E aí a gente vai usar mais uma vez esses recursos de tecnologia para nós gravarmos a nossa fábula, ok? E aí, depois de gravar, e prestem atenção que é importante. Antes de gravar, essa história tem que estar bem escrita lá no caderno de vocês. Tem que estar ilustrada lá com o desenho dos personagens. E daí sim vocês fazem a gravação. Pode até no final da gravação mostrar o caderninho, finalizar com a fotinho do resultado final do trabalho de vocês. Isso fica bem bacana e espero poder ver isso aí nos faces das escolas aí que eu estou acompanhando. Então, eu queria aqui, depois de terminar todo este processo, depois que vocês gravarem, nós vamos lá na página 196 do nosso livro, onde vocês vão fazer um processo de autoavaliação, para ver se vocês conseguiram entender todo o processo desse Confabulando com Fábulas, se foi legal fazer esse projeto, se vocês tiverem alguma sugestão, pode anotar aí no final da página aí, já anotem aí, para depois quando chegar em sala de aula, passar isso para os professores de vocês, tá? E aí eu fico aguardando para ver o resultado do trabalho de vocês aí nos faces das escolas municipais, tá ok? Então faço com bastante capricho e um beijo para vocês, crianças. Até a próxima aula.